Ok, pessoal, bom dia. Essa aula de hoje nós tiramos para fazer uma revisão com vocês, para ver como é que está o andamento das atividades no Moodle. Eu já corrigi algumas atividades, mas não tem umas que eu não consegui corrigir ainda, não consegui dar a nota lá para vocês, mas vou fechando ela aí durante essa semana, próxima semana, a gente vai adicionando aí e vai fazendo as correções das atividades, tá bom? As atividades ainda estão abertas para fazer, as provas não, as provas estão fechadas, mas as atividades estão abertas ainda, dá para vocês fazerem. E aí, quem não fez, volta lá, faz as atividades. Eu abri o Moodle de vocês, acho que estava fechado, eu fui lá e alterei a data de final. Acho que está ok agora, estão conseguindo acessar, né? Eu vi lá que alguns já acessaram hoje, inclusive. Então tá ok. E aí já faz essas atividades que ficaram para trás aí. Vou abrindo. Se tiver alguma lá que vocês não fizeram, as provas não, as provas estão fechadas. Só as atividades que estão abertas. E as provas já foram corrigidas. E ainda tem a prova geral, né? E aí, façam as atividades para depois, quando vocês forem fazer as provas, a gente vê aquelas provas que vocês não fizeram e ver o que vai. Passa agora para frente, ver se desconsidera essas provas para compor a média, elas consideram, ou considera só a prova geral para média, daqueles que não conseguem fazer as avaliações, mas faz as atividades. E fazendo as atividades, depois a gente vê como que fica essa questão. Porque aqueles que não conseguiram acompanhar certinho a forma de avaliação que a gente propôs, a gente vê o que dá para fazer no final, tá bom? Mas vai fazendo lá, não deixe de fazer as atividades, não. Nós já temos aí. Deixa eu ver aqui. Vale, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 11, 12. Tem 12 avaliações já, 12 notas aí para vocês darem a média, né? Aquela média que vai fazer média para a prova geral. Então, dessas 12 avaliações, ver quais que vocês não fizeram e, e refaçam. As avaliações não, os exercícios referentes a essas avaliações. São 12 notas que tem. A nota ela é composta da parte de avaliação e a parte das atividades, né? Algumas são só avaliações, outras têm avaliação e atividade. A maioria tem atividades e tem avaliação também. Atividade valendo 2 pontos, valendo 3 pontos, e avaliação valendo 7, valendo 8, para compor cada nota. E somando todas essas notas, fazendo a média, você vai ter a prova 1, a P1. E aí a P2 é a prova geral, fazendo média com essas duas notas. Ok? E aí a gente já vai caminhando para o final do semestre, que encerra agora dia 20, dia 28, né? A sexta-feira, a última sexta-feira letiva. Então, dia 28 encerra as provas, dia 29 ao dia 31 é reservado para exame final. Então, provavelmente, a gente vai fazer uma prova geral dia 26, e aí essa prova geral, ela vai fazer média com as outras provas. Então, você vai fazer a média geral. A média dessas avaliações que nós fizemos é a P1. A P2 é essa prova geral dia 26. Já anotem no calendário de vocês.
E aí, Professor, 26 está dando na quarta, é dia 26 mesmo? não, não, então é dia 27, né? Que é quinta-feira. A gente faz essa prova geral ou 25 ou 27. Eu acho que talvez melhor a gente fazer dia 25, porque dá um prazo maior para quem, para correção e para ajuste aí, né? Aí teve alguns de vocês que estavam dizendo aí que não fez a primeira prova. A primeira avaliação eu não fiz porque vim pelo SISU, eu não fiz também, vim pelo SISU. Então, quem não fez a primeira avaliação, eu vou desconsiderar essa avaliação na média, tá? E aí a gente vê quem veio pelo SISU. E aí a primeira avaliação a gente considera. E aí, ao invés de 12, vocês então terão 11 notas. É só somar as 11 notas e dividir por 11 para fazer a média. Fechando as, as notas lá no muro, conferindo as notas de vocês, aí é só fazer essa média para ver quanto é que vocês já estão. Soma todas as notas e divide pelo total. No caso, quem fez todas as provas, divide por 12 hoje, né? Somando todas as notas. Mas está faltando nota lá ainda que eu preciso colocar. Então não dá para saber ainda quanto que está a média de vocês. Essa semana eu estou organizando meu tempo para ir corrigindo essas provas, essas atividades de vocês. Tá bem? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa questão das avaliações? Alguma dúvida ainda? Ok. E aí, a gente tem os conteúdos que a gente viu até hoje. A gente começou com funções, entramos com taxa de variação, depois veio as derivadas e estudamos até a parte de integral indefinida, né? Passamos por todas as, as regras de derivação, regra do quociente, regra do produto, derivadas de funções logarítmicas, derivadas de funções trigonométricas e máximos e mínimos, que foi a aplicação da parte derivada, e a parte de integração, a gente começou introduzindo, né, a integração até integrais indefinidas. E aí, dentro de integrais indefinidas, a gente viu a parte do. Deixa eu ver aqui o que nós vimos aqui. Até a página então, dos exercícios 5.4 até a página 365, 360, até a página 367 do livro, né? Que foi até onde a gente foi, onde a gente está hoje. Então, essa é a situação que a gente tem 300 hoje. Vou achar aqui no meu livro aqui a parte de integração. Teorema fundamental do cálculo, a gente viu. Eu vou projetar minha tela para vocês acompanharem alguns exemplos do livro para a gente fazer a revisão, tá? Revisar alguns conteúdos aí para vocês retomarem os estudos. Você que está assim meio fora de ritmo, ficou aí praticamente 2 meses sem aulas. Praticamente não, né? 2 meses, por junho e julho, sem aulas aí. E aí tá meio fora de ritmo. Deixa eu pôr aqui para projetar, apresentar a tela. Aí vocês vão ter aí duas telas minhas para vocês. Aí tem a apresentação aí.
tô com tô logado com duas contas aí, porque tá, aliás, hoje agora tá três, né? Porque tem uma lá embaixo, que é o que eu estou falando, e tem duas telas em cima que são das apresentações. Eu vou só mostrar para vocês a situação aqui algumas situações aqui, depois a gente até tira essa apresentação e passa a trabalhar só com o papel aqui para a gente fazer as revisões, tá bom? Que a gente usa aqui. Então, veja bem, nós vimos nós começamos lá com funções, introdução, tipos de funções, a gente viu a parte de a função linear, função do segundo grau, e aí a gente foi trabalhando a parte, isso aqui nós fizemos uma forma, uma avaliação, uma introdução geral à função, para depois a gente entrar em cálculo propriamente dito, que entra com a parte de derivação. Aí entramos com taxa de variação de uma função, vimos que a taxa de variação de uma função, depois caminhamos para a derivada e vimos que a taxa de variação de uma função e derivada são as mesmas coisas, né? A taxa de variação da função, ela toma um intervalo como referência. Então, se você tem um intervalo de função, por exemplo, uma função f de x igual a x ao quadrado, e você tem aí um intervalo de 1 até 2, então você calcula a declividade da reta que passa por esses dois pontos, você tem a taxa de variação média de 1 até 2. E você vai diminuindo esse intervalo, vai diminuindo, tendendo para zero, né? A distância entre um e o outro ponto, e aí você acha a taxa de variação exatamente no ponto em que você tomou como fixo 1, por exemplo. Se eu quero achar a taxa de variação de x ao quadrado em x igual a 1, então eu vou aproximando o ponto de x igual a 1. Vou pegando 1,1, 1,01, 1,001, até e achando essa taxa de variação, a declividade da reta que passa por esses dois pontos, e aí essa declividade da reta me dá a taxa de variação da função no ponto, né? Encontrando essa taxa de variação no ponto, você está encontrando a derivada da função no ponto. Então, esse é o conceito de derivada. Derivada nada mais é do que a taxa de variação da função em um ponto específico, certo? E aí, a partir daí, então, entendendo o conceito de derivada, tudo que a gente vai fazer daí para frente é só trabalhar algumas regras de derivação, derivada de alguns tipos de função aí, né? São precisos ser trabalhado para facilitar o nosso cálculo, para não precisar da gente ficar trabalhando com o limite o tempo todo, ficar aproximando um ponto do outro para achar a taxa de variação. E aí a gente passa a trabalhar com as regras de derivação, né? E aí a gente viu a regra do produto e do quociente. Então, vimos as derivadas das funções trigonométricas, regra da cadeia, derivada implícita e derivadas de funções logarítmicas, máximos e mínimos, né? Então, foi quando a gente encerrou a parte de derivadas. Então esse conteúdo de derivada. Deixa eu encerrar aqui a apresentação para ficar mais fácil vocês administrarem aí. E aí agora vocês têm duas contas minhas aí, tem uma que está aparecendo o papel, né? Que é aqui. E aí nós vamos trabalhar aqui, tá? Aí vocês cliquem em cima dessa conta onde está aparecendo minha mão aí para gente, para vocês acompanhar a resolução das questões. Então, quando eu pego a regra do produto e do quociente, por exemplo, se eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado mais 2 sobre 5x a 3 menos 2x ao quadrado mais x, por exemplo, né? Então, como que eu vou achar a derivada dessa função? Eu chamo a parte de cima de u e a parte de baixo de v. Posso transformar isso aqui num produto? Pode. Aí você vai ter que usar a regra da cadeia para fazer a derivada, né? Mas usando a regra do quociente,
Se eu tenho que f de x é igual a u sobre v, f' de x, lembrando lá a regrinha, não é? F' de x é igual a deriva de cima, u' vezes v, menos u v' sobre v ao quadrado. Então, essa regrinha aí. Tem que lembrar dessa regrinha. E aí, lembrando dessa regrinha, a gente passa a fazer a derivada dessas funções aqui, né? Então, aí, pode fazer direto ou fazer separado, achando o u' e o v' separado, né? Então, vou fazer direto aqui, f' de x, deriva de cima, derivada de 3x ao quadrado mais 2, desce o 2 aqui multiplicando, fica 6, aí x diminui 1 no expoente, fica x. Derivada de 2 é 0, aí vezes, copia de baixo, 5x a 3 menos 2x ao quadrado mais x. Aí menos, copia de cima agora, que é o u, então fica 3x ao quadrado mais 2 vezes a derivada dessa de baixo aqui, né? Derivada disso aqui fica 3 vezes 5, 15, x ao quadrado, porque diminuiu no expoente, menos 2 vezes 2, 4, x, e a derivada de x é 1. Tudo isso aqui sobre a de baixo, 5x a 3, menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, sobre a de baixo ao quadrado. E agora é só organizar isso aqui, fazer a multiplicação, fazer o chuveirinho aqui e ver o que dá para juntar aí, para simplificar a expressão, né? Então, isso é a regra do quociente. A regra do produto, se eu tenho, por exemplo, f de x, eu não vou terminar isso aqui porque vocês já estão práticos com isso aí, só a aplicação da regra mesmo. Então, agora seria só abrir isso aqui, multiplicar aqui, juntar o que for semelhante e escrever isso numa expressão só para achar a derivada dessa função. E se eu quero a derivada dessa função num ponto x igual a 2, por exemplo? Aí é só substituir no lugar do x o 2, eu vou achar a derivada, vou achar a taxa de variação dessa função nesse ponto, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vai perguntando aí, tá bom? Pode perguntar no chat, se quiser também pode interromper e falar também. Fica com a dúvida não. Então, veja bem, se eu tenho x, por exemplo, se eu tenho 3x ao quadrado mais 2 vezes 5x a 3 menos 2x ao quadrado mais x, então, aí aqui que eu vou usar a regra do produto. Então, aqui eu vou ter u vezes v. Aí eu sigo a regrinha do produto, se eu tenho que f de x é igual a u vezes v, isso implica que f' de x deriva primeiro, então vai ficar u', mais v'. Só isso, aí não tem a parte de baixo, né? Então é só isso aí. Agora é só derivar essa daqui, então, f' de x, derivando essa parte daqui fica 6x, derivada de 2 é 0, que diminuiu 1, vezes 5x a 3 menos 2x ao quadrado, mais x, mais o, quem é o u? O é isso aqui, então, 3x ao quadrado mais 2, vezes a derivada do v, que é esse daqui. A derivada disso aqui fica, ó, 15x ao quadrado menos 4x mais 1. Agora, a mesma forma, só abrir aqui, faz o chuveirinho, aqui e aqui, e junto que for semelhante, escreve uma expressão mais enxuta, né? Então, essas são a regra básica da derivação, que é a regra do quociente, e a regra do produto. Outra regra que a gente viu foi a regra da cadeia, que é uma função dentro de outra função. Então, se eu tenho uma f de x igual a u e u igual sendo uma função de x, deixa eu... Isso. Função f, não vou chamar f de x, não. É f de u, né? F de u igual a
a uma função qualquer, né? Sendo u igual a f de u, vou pôr assim que é mais fácil, e u igual a uma função de x, então você passa a ter uma função dentro de outra função. Isso aqui é uma função composta. Aí a derivada disso aqui, então o' fica a derivada de f de u em relação a u vezes o', não é? Ou seja, você pode escrever também que o' é igual a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, você vai ter que multiplicar pela derivada de u derivando em relação a x. Vamos ver um exemplo disso. Se eu tenho, por exemplo, que f de x é igual a 5x ao quadrado mais 3x elevado a 5, por exemplo. Então, aqui você tem uma função dentro de outra. Eu posso escrever isso aqui como sendo uma f de u. F de u é igual a u elevado a 5. Ó. E aí, quem é u aqui? U é igual a 5x ao quadrado mais 3x. Né? Aí é só eu fazer a derivada em relação a u e depois multiplicar pela derivada de u. Isso aqui a gente faz direto, não precisa de ficar fazendo separado assim, né? Então, se eu tenho a derivada disso aqui, derive em relação a ela mesma, então f' de x é igual a derivada, considerando isso aqui como sendo uma variável só. Então, como se fosse u elevado a 5. Então, fica 5 vezes u, quem é u? 5x ao quadrado mais 3x elevado, diminui um no expoente, então elevado a 4, vezes agora a derivada de u. Quem é a derivada de u? 10x mais 3. E agora, f' de x, então é só organizar isso aqui. Como para abrir isso aqui vai dar um trabalhinho, então vamos deixar esse produto mesmo. Só multiplicando aqui. 5 vezes 10, 50x, mais 15 vezes, faltou o, não está certo, né? 5 vezes esse, 5 vezes esse, vezes 5x ao quadrado mais 3x elevado a 4. Então, essa é a regra da cadeia. Você tem uma função dentro de uma outra função, ok? Outra questão que a gente viu foi as funções, deixa eu ver aqui, qual é o próximo aqui que nós vimos? As funções trigonométricas. Já adiantei a regra da cadeia, mas não tem problema, antecipei aqui. As funções trigonométricas. Aí a gente viu que se eu tenho que f de x é igual a seno de x, f' de x é igual a cosseno de x, né? Se eu tenho que f de x é igual a cosseno de x, f' de x é igual a menos seno de x. Todos os cos eles são negativas, as derivadas deles. Cosseno, cotangente, cossecante, todos são negativas, as derivadas deles. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. A derivada da tangente, f de x igual a tangente de x, f' de x é igual a secante ao quadrado de x. Isso aqui é decoreba mesmo, não vamos ficar tentando, toda vez que precisar dessas derivadas, tentando deduzir isso aí, né? Então, decora. Que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. A derivada da secante é secante tangente e a derivada da cossecante é menos cossecante cotangente. Pronto, decorou isso aí, não tem problema. Por exemplo, se eu tenho uma função que f de x é igual a cotangente elevado a 5 de x. Como que eu vou derivar isso aqui? Vou usar a regra da cadeia para derivar isso aqui. Então, eu vou chamar de u igual a cotangente de x. E aí, f' de x, então fica a derivada de u em relação a u, desce o 5, fica 5 cotangente de 5 menos 1, 4 elevado a x. Aí, vezes a derivada de u. A derivada de cotangente é menos
cossecante, não, menos cossecante ao quadrado de x. F' de x é igual a menos 5 cossecante ao quadrado de x, cotangente a 4 de x. Pronto, simples assim. As funções trigonométricas, mais é decoreba mesmo, não tem como fugir disso, né? E aí a gente já aplica a regra da cadeia, a regra do produto, tudo aplicando dentro das funções trigonométricas. Por exemplo, se eu tenho um f de x igual a secante elevado a 5 de x vezes tangente elevado ao quadrado de x. Então, aqui eu tenho que aplicar a regra do produto e, ao mesmo tempo, a regra da cadeia, né? Então, f' de x deriva a primeira derivada de secante a 5 de x, então, considera só essa agora para derivar, fica deriva em relação a secante, desce o 5 secante a 4 de x, vezes a derivada daqui, que é o u nosso, que aqui seria u elevado a 5. Então, fica secante de x, tangente de x. Derivou a primeira, copiou a segunda. Mais, copia a primeira agora, secante a 5 de x, vezes deriva a segunda. 2 aqui é a mesma coisa, que é tangente ao quadrado, então tem que aplicar a regra da cadeia aqui. Desce o 2, tangente, 2 menos 1, 2, tangente de x, vezes a derivada de u, que é secante ao quadrado de x. Ok, pessoal? Se estiver indo muito rápido aí, fala. Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Ninguém está dizendo nada, então está entendendo. Então, veja bem, agora é só multiplicar isso aqui, não é? Então, fica 5 secante a 4 vezes secante dá secante a 5, 5 secante a 5 de x, tangente vezes tangente, tangente elevado a 3 de x, mais, aqui é vezes, secante a 5 vezes secante ao quadrado, secante a 6 de x, faltou o 2 aqui, né? Então, mais 2, esse 2 aqui. Secante a 6, tangente de x. E aí, pronto. Agora é só colocar o secante e tangente, se quiser colocar em evidência, mas se deixar aqui, está certo. Então, vai ficar 5 secante a 5 de x, tangente de x, vezes, de todo jeito vai ter que repetir, né? Vezes secante, aqui dá 1, isso aqui só porque ficou só duas tangentes aqui, então tangente ao quadrado, mais, que ficou secante, já tirei uma tangente para cá, secante de x. Porque essa tangente está aqui. Secante a 6, ficou secante a 5, sobrou uma secante. Pronto. Ok, pessoal? Ficou assim, né? 5 secante de x, tangente de x, tangente ao quadrado, mais secante ao quadrado de x. Ok? Então, isso é a regra do... Nós aplicamos a regra da cadeia aí, né, em funções trigonométricas. Regra da cadeia, derivação. Aí nós vimos as derivadas implícitas. O que são as derivadas implícitas? São aquelas derivadas em que a gente não tem as funções implícitas. São aquelas em que a gente não tem diretamente a função isolada. Por exemplo, se eu tenho y ao quadrado x igual a L, não revisei logaritmo ainda, depois a gente entra lá. Então, se eu tenho, por exemplo, tangente de x elevado a 5, e aqui é o x aqui elevado a 5, y mais y, vamos pôr assim, né? Mais y. Então, veja bem que o y nosso aqui não está isolado, ó.
Então, como que eu vou fazer isso? Se eu estou fazendo y em função de x, então o meu y é função, e eu tenho que usar a regra da cadeia nele, porque tem uma função aí embutida aí dentro que não está visível, não é? Para ela estar visível, eu teria que isolar o y aqui, fazer y igual tudo em função de x, sem o y do lado de lá. Aí sim a gente conseguiria ter uma função explícita, mas do jeito que ela está aí, a gente tem uma função implícita, né? E aí a gente precisa, então, fazer as derivadas. Se é possível isolar, você pode isolar, mas como aqui não é possível, a gente faz a derivação aí implícita. Então, considerando o y como sendo da mesma forma que a gente fez lá na regra da cadeia, considerando o y como sendo uma função de x, então eu vou ter que multiplicar, sempre que eu derivar em relação a y, eu vou ter que multiplicar por y', não é? Então, a derivada Ah, de y ao quadrado. Sim, alguém ia falar alguma coisa? é, então, y são várias funções de x, Y porque se é você uma isolar função por exemplo, o y aqui, se eu isolar o y aqui, ele vai ficar tangente a 5 de x dividido, aí não dá nem para isolar, né? Por exemplo, se eu tenho y, x ao quadrado igual a 1. Essa função aqui também está implícita, porque não está isolado, mas essa daqui eu consigo isolar o y. Y é igual a 1 sobre x ao quadrado. Aí eu posso derivar isso aqui. Mas eu posso fazer essa derivada aqui em cima sem precisar isolar. Como que eu só que, faço por, isso? Sim, só que, por, só que, por exemplo, eu posso ter esse tipo de função implícita, várias funções de x, vários y que são funções de x. Por exemplo, se eu fizesse y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1, que é ah, a equação da circunferência. Elas isso, são duas parábolas, né? isso, Quando eu separar. isso. Aí são duas Então, funções, né? Pode ser também. sim. Numa Então, função quando implícita, eu estou você pode calculando a ter mais de derivada uma. disso aí, eu estou calculando. Desculpa, pode continuar. Aí, então, quando eu faço essa derivada, a, a derivada implícita disso aqui, e aí eu vou ter que achar a derivada em um ponto qualquer. E aí, o que o colega está colocando é que se eu tenho uma função implícita, pode ser que ela não seja ela seja mais de uma função dentro de outra, como é a função, por exemplo, da circunferência, que ela tem a parte positiva e a parte negativa. E para ser função, ela tem que ser para cada valor de x, eu vou ter que ter um único valor de y. E no caso da circunferência, quando você tem para o mesmo valor de x, você tem dois valores de y. Então, aí eu tenho que isolar essas duas funções, não é? Quando eu tenho uma situação assim, por exemplo. Se eu tenho essa função aqui, que aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Então, eu tenho aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a equação, a função da circunferência. A hora que eu isolo o y, aqui eu vou ter y igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, aqui eu tenho duas funções, tem essa função aqui e essa daqui. Porque senão, para o mesmo valor de x, eu vou ter dois valores de y, eu vou ter um positivo e um negativo. E aí não é função, certo? Mas para achar a derivada, isso não importa muito, porque você vai achar a derivada em um ponto específico. Então, você vai achar uma equação que me dá a taxa de variação da função ou do gráfico naquele ponto, a declividade da reta tangente naquele ponto. Por exemplo, se eu quero achar a declividade de uma reta tangente aqui, ó, nesse ponto. Então, vamos supor que x aqui seja 0,8, não é? Nesse ponto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Acho a derivada implícita disso aqui e substituo por 0,8 no lugar do x. E no lugar do y, como é que eu vou fazer? Aí eu vou ter que também achar o y aqui, se não estiver isolado, né? Se estiver isolado, já se eu conseguir isolar o dy dx, então já posso substituir só o lugar, só o valor do x, já acho a derivada. Voltando aqui ao nosso exemplo. Então, como que eu acho a derivada implícita disso aqui? Aqui eu vou ter que usar a regra do produto, que eu tenho essa parte e essa parte da função. Então, derivando a primeira, derivando o y ao quadrado, deriva em relação a y, fica 2y, não é? Diminui 1, vezes a derivada da base aqui, ó, a derivada de u, já que y é uma função de x. Então, dy dx, ou y' simplesmente. Mais
Copia a primeira agora, y² vezes deriva a segunda, que é 1, a derivada de x. Igual, mesma forma aqui. Lembrando que esse x aqui não é a tangente que está elevada a 5, é o x. Então, aqui é como se fosse tangente de u. Derivada de tangente de u é secante ao quadrado de u. Quem é o u? X a 5. Aí, vezes a derivada do u aqui, ó, a derivada de x a 5, que é 5x a 4. Aqui tem que fazer a regra da cadeia, porque você tem uma função dentro de outra. Então, você tem uma tangente de uma função. Quem é a minha função? X a 5. Feito isso, ainda falta a derivada desse daqui. A derivada de y, dy, dx. Por que a derivada de y? Em relação a y é 1. A derivada, por isso que eu não coloquei 1 aqui, né? Poderia colocar. Deriva em relação a y em relação a y é 1 vezes dy dx, que o y nossa aí é a nossa função que está dentro da função. Isolando dy e o dx, então passando dy e dx tudo para um lado só, 2y dy dx menos dy dx igual a y. Aí vai secante ao quadrado de x a 5. Poderia ter colocado aqui no início, né, para ficar mais prático. Depois eu coloco no próximo passo. 5x a 4. Esse eu passei para cá. E tem que passar esse aqui para lá também. Então, menos y² vezes 1y². Colocando dy dx aqui em evidência, então vai ficar, ó, 2y menos 1 vezes dy dx. Aqui eu peguei o 2, aqui está aqui dentro, e aqui, como não tem valor, é 1 aqui, né? Tem umzinho aí escondido aí, ele é tímido. Igual, agora sim, vou passar esse aqui para cá para não ficar muito confuso. 5x a 4 vezes secante ao quadrado de x a 5 menos y². Passa isso aqui para lá dividindo, então dy dx é igual a 5x a 4 secante ao quadrado de x a 5 menos y² sobre 2y menos 1. Por exemplo, se eu quero achar dy dx quando x for igual a 0. Não sei se vai ter como achar isso aqui. Tem. X igual a 0. O que eu vou ter que fazer? Veja bem que eu preciso dos valores de x, mas também preciso dos valores de y. Tem y aqui e y aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou substituir o x a 0 aqui na minha equação e achar o valor de y. A hora que eu substituir aqui vai dar 0. Aqui vai dar tangente de 0 é 0, não é? Então, y vai dar 0 também, né? Esse aqui deu 0, aqui também deu 0, y igual a 0. Então, x igual a 0, y também vai dar 0. Você vai ter essa situação. E aí é só substituir aqui tudo por 0, então, no lugar do x, no lugar do y. E aí vai ficar 0, a derivada aí, né? Vai dar 0. Se eu colocar x igual a 1, por exemplo, dy dx no ponto 1 para x, quanto que é y? Aí eu tenho que substituir aqui para saber quanto que é y. E aí vai ficar y² vezes 1, mais aqui vai ficar y, e aqui vai ficar tangente de 1. Aí você usa uma calculadora para achar o valor de y, que eu não sei quanto que é aqui, mas tem que achar aqui. Não vou fazer não, porque vai tomar tempo. Achou o valor de y? Só substituir o valor de x, que é 1, e o valor de y que você achou aqui, você vai achar o valor da tangente. Ok? Então, essa é a derivação implícita. Aí, dentro da derivação implícita, a gente tem as derivadas das funções logarítmicas. E aí, você tem a base das funções logarítmicas, que a mais básica de todos é ln de x. Y igual a ln de x, aplicando derivação implícita aqui, isolando o x e tal, a gente vai chegar que dy dx, e aí eu não vou fazer isso, nós já fizemos antes, nós vamos chegar que dy dx é 1 sobre x, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Se eu tenho
que y é uma função de u e u é uma função de x, o que eu vou ter aqui? Que y' é 1 sobre u vezes du dx. Usa a regra da cadeia aqui. Ok? Por exemplo, se eu tenho y igual a ln de x ao quadrado menos 2, né? Então, aqui eu já sei que o x aqui, o x ao quadrado menos 2, o x vai ter que ser diferente de mais ou menos raiz de 2, porque senão vai dar ln de zero. Quer dizer, vai ser maior, né? Porque também não pode ter ln de raiz de números de zero e nem de negativo. Então, nessa situação aqui, eu vou ter que x ao quadrado menos 2 tem que ser maior do que zero, para ter condições de existência dessa função. Ou seja, x tem que ser maior, e aí módulo de x, né? Tem que ser maior ou igual a 2. A 2 não, raiz de 2. E aí isso aqui me dá o seguinte, para que x seja maior do que 2, então eu vou ter menos raiz de 2, mais raiz de 2. Para ser maior, então tem que ser do lado de fora aqui, né? O módulo. Porque aqui é elevado ao quadrado. Qualquer valor elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, se eu pego, por exemplo, menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai ficar 9. 9 menos 2, 7. Então, tem condições de existir, vai ficar maior do que 7. Se eu pego um valor maior do que raiz de 2, em 4, por exemplo, 4 ao quadrado vai dar 16. 16 menos 2 dá 14. 14 é maior do que 0. Então, os valores que servem é para cá e para cá. Significa que x tem que ser menor igual. Menor igual não, né? O igual não serve. Porque senão vai dar zero. X menor do que raiz de 2, menos 2 e x maior do que raiz de 2. Então, isso aqui tem que ser fora desse intervalo. Tem que ser dentro desse intervalo. O x ou. Né? Então, o x pode ser antes de menos raiz de 2 e o x pode ser maior do que raiz de 2. Mas dentro desse intervalo aqui não pode. Para escrever o domínio dessa função, poderíamos fazer só assim. Ó. X é diferente de menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Não pode estar aí dentro. Ou não pertence, né? X não pertence a esse intervalo. Qualquer outro intervalo serve, mas esse aqui não. Mas isso aqui é questão lá de função. De derivada, como é que eu vou derivar essa função? Então, eu vou ter que chamar isso aqui de u. Isso aqui vai ser o meu u. E aí, se isso aqui é o meu u, então eu vou ter a derivada de ln de u. Y', derivada de ln de u é 1 sobre u. Quem é o meu u? X ao quadrado menos 2, vezes a derivada de u. Quem é a derivada disso aqui? 2x. A derivada de 2 é 0. Então, y' é igual a 2x sobre x ao quadrado menos 2. Pronto, simples assim, só isso. Não precisa ficar fazendo a derivada de u separado, pode fazer tudo de uma vez. Mas se fizer separado também, não há problema, pode ser, certo? Se eu tenho, por exemplo, y igual a ln de seno a 4 de x. Então, isso aqui vai ser o meu u. Ó. Então, y' é igual a 1 sobre seno a 4 de x vezes a derivada daqui de dentro, que é 4 seno a 3 de x, não é? E aqui tem outra cadeia aqui dentro, uma cadeia dentro de uma função, dentro de uma função, dentro de outra função, porque aqui é seno a 4 de x. Então, tem que multiplicar pela derivada da base aqui, que é o meu... É como se fosse ln de u elevado a 5. E quem é u? O u é o v elevado a ln de u elevado a 4. E quem é o meu u? O u meu é seno de x. Então, tem que achar a derivada de seno de x, que é cosseno de
x. Então, tem que multiplicar pela derivada da base aqui. E aí, y' é igual a... Esse com esse eu posso simplificar. Então, fica 4 cosseno de x sobre seno 3 com seno 4 sobre seno de x, não é? Porque esse aqui é 3, esse aqui é 4, sobrou 1 embaixo, de cima saiu, aqui dá 1. Seno 3 dividido por seno 3 dá 1. Seno 4 dividido por seno 3 dá seno. Então, y' é igual a 4 cotangente de x. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, pode continuar. Aí, derivadas de funções logarítmicas, e aí tem as derivadas logarítmicas. Como que é as derivadas logarítmicas? As derivadas logarítmicas são aquelas, a gente pode utilizar, pegar uma função implícita e utilizar logaritmo nela para fazer a derivada dela. Por exemplo, se eu tenho a derivada de uma função... Deixa eu ver um exemplo aqui. Vou abrir uma prova que vocês fizeram aí, para já faço a questão, né? Por exemplo, se eu tenho... Próxima. Por exemplo, se eu tenho y igual a raiz quadrada de seno a 3 de x sobre tangente a 3 de x. Essa é uma questão de uma prova que vocês fizeram. Então, como que eu faço para derivar isso aqui? Aí eu teria que usar a regra do quociente, a regra da cadeia, nisso aqui. Então, basta utilizar logaritmo dos dois lados. Ó. E aí usa a regrinha dos logaritmos. Eu tenho que lembrar daquelas propriedades dos logaritmos lá. Então, logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó, y igual a seno 3 sobre 2, que aqui é a raiz quadrada, então 3 sobre 2 de x sobre tangente a 3 de x, certo? E aí uso o logaritmo dos dois lados, então vai ficar ln de y igual a ln de seno a 3 sobre 2 de x sobre, vou fazer devagarzinho, mas isso aqui pode fazer direto, tangente a 3 de x. ln de y é igual a... Deixa eu ver como é que está ficando essa imagem aqui para não cortar. ln de y é igual a... Aqui eu uso a regra do quociente. Então, ln do de cima menos ln do de baixo. ln de seno de 3 meios de x menos ln de tangente a 3 de x. E aí agora usa a regra da potência, ou seja, a propriedade da potência, ln de y é igual, desce a potência, 3 meios, ln de seno de x, menos 3 ln de tangente de x. Agora eu posso derivar isso aqui, faço a derivada disso aqui. Como que eu faço a derivada disso aqui? Eu vou fazer derivada de ln de y, não é? Lembra que y aqui é uma função de x, então a derivada de ln de y em relação a y é 1 sobre y, vezes a derivada do y, porque é uma função de x, vezes y', ou dy dx, tanto faz. Igual, deriva, repete o 3 meios, vezes a derivada de ln de seno de x. Então, isso aqui é o meu u, ó. ln de u. Aí eu vou ter, que eu tenho uma função dentro de uma função. Aqui não é ln de x, é ln de seno de x. Então, seno de x é uma função. Aí, então, eu vou ter 1 sobre seno de x
vezes a derivada daqui, que é o meu u. Derivada de seno de x é cosseno de x. Menos 3, 1 sobre u, que é tangente de x, 1 sobre tangente de x, vezes a derivada da tangente de x, que é vezes secante ao quadrado de x. Então, aqui eu vou isolar o y', então y' é igual a y, que está dividindo, passa para lá multiplicando, 3 vezes 1, 3, 3 sobre 2, cosseno sobre seno é cotangente. Cotangente de x menos 3 vezes tangente de x secante ao quadrado de x. Aqui pode, se você quiser, pode substituir secante ao quadrado de x por 1 menos tangente ao quadrado, que aí vai dar para... Mas aqui do jeito que está aqui, tá bom, não precisa de alterar isso aqui. Então, menos 3 secante ao quadrado de x, 3, aí esse vezes esse, secante ao quadrado de x, sobre tangente de x. Tá bom, do jeito que tá aqui. Não precisa de mexer mais, não. Então, y' é isso aqui. Aí, o que que eu posso? Como eu já tenho o y isolado aqui, eu sei que o y é isso aqui, vamos substituir aqui no lugar do y agora. Então, y' é igual a tudo isso aqui, raiz quadrada de seno a 3 de x sobre tangente a 3 de x vezes tudo isso aqui. Então, substituir o y. Vezes 3 meios. Hoje eu vou colocar o 3 meios aqui. 3 meios. Vezes... Só porque 3 meios é só desse, né? Então, não vamos colocar aqui, não. Deixa aí. Vezes o y, multiplicando esse daqui, vezes 3 meios. Se bem que aqui também não tem o y. 3 meios, cotangente de x. Aí, menos, porque ele não tá, o y está multiplicando só isso. Então, menos 3 secante ao quadrado de x sobre tangente de x. Y', aí pode passar o 3 meios para cá, eu poderia ter deixado. Raiz quadrada de seno a 3 de x sobre tangente a 3 de x, cotangente de x, menos 3 secante ao quadrado de x, tangente de x. Pronto, tá bom. Parece que é difícil, e é. Mas não é muito difícil, não. Dá para acompanhar, dá para aprender, dá para fazer as provinhas e sair bem. E depois dessa parte que a gente viu de derivadas de funções logarítmicas, aí sim a gente entrou em derivadas de funções logarítmicas, aí a gente entrou em máximos e mínimos. E máximos e mínimos nada mais é do que a aplicação de derivadas, né? Aí você acha a primeira derivada igual a zero e acha os pontos críticos da função. E testa se esses pontos críticos são ou não máximos e mínimos. Deixa eu ver a avaliação de vocês aqui. Visualizar prévia. Ó, determinar se houver valores máximos e mínimos da minha função f de x igual a x sobre x ao quadrado menos x mais 1 no intervalo 2, o 0 e 2. No intervalo 0 e 2. Como que eu vou achar esses máximos e mínimos? Então, eu tenho aqui, primeiro eu tenho que verificar os pontos de inflexão
dessa função. Deixa eu ver se eu faço o gráfico dela aqui para ver como que se comporta. GeoGebra. Não, tá conseguindo abrir aqui, não. Bem. Então, o que que eu tenho? Só fazer um exemplo aqui, tá? Eu não sei bem como que é um gráfico dessa função, mas ele deve dar mais ou menos isso aqui. Eu acho que eu já vi mais ou menos, dá mais ou menos isso aqui. Não sei se ele toca aqui, eu acho que toca em algum ponto. Então, você tem aqui, ó, 0, 2 e talvez tenha um ponto de inflexão entre 0 e 2. Então, o que que você tem que testar? Você tem que testar esse ponto, x igual a 0, esse ponto x igual a 2 e o ponto de inflexão que você achar se tiver no meio entre 0 e 2, né? Como que eu acho esse ponto aqui de ponto crítico, né? De inflexão não, ponto crítico? Eu acho as derivadas disso aqui. Então, aqui eu uso a regra do quociente, f' de x é igual a... E aí eu chamo a de cima de u e a de baixo de v. Então, deriva de cima, que dá 1, copia de baixo. X ao quadrado menos x mais 1. Menos, copia de cima, x vezes a derivada da de baixo, que é 2x menos 1. Sobre a de baixo ao quadrado. X ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Então, f' de x vai ser igual a x ao quadrado menos x mais 1 menos 2x ao quadrado mais 1, menos com menos mais, sobre x ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Então, f' de x é igual a x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Aí, menos x mais 1 mais 1 mais 2, sobre x ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Isso aqui não dá para simplificar, então fica assim. Então, essa função aqui, para eu igualar isso aqui a zero, o que que eu vou ter? Eu vou ter que a parte de baixo tem que ser zero, tem que ser diferente de zero, x ao quadrado menos x mais 1 tem que ser diferente de zero, porque senão vai ficar uma divisão por zero, e a parte de cima, que é x ao quadrado menos x mais 1, tem que ser igual a zero. Aí fica zero dividido por um valor qualquer, dá zero. Zero dividido por zero, eu não posso afirmar que é zero. Não é o valor indeterminado. Como que eu acho o zero dessa função aqui? Ó? Pode achar pelo delta, ou utilizar soma produto, ou do jeito que vocês lembrarem aí para achar, né? Achando pelo delta. Então, quadrado de b ao quadrado dá 1 menos 4ac. Então, vai ficar 1 menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Eita, vai dar 5. Professor, será que eu não errei? Deriva de cima, x ao quadrado menos x mais 1, menos, copia de cima, derivada de baixo, 2x menos 1, ok. Aí ficou x ao quadrado menos x mais 1, menos 2x ao quadrado, menos com menos mais 1. X ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos x mais 2. Está certo, vai ficar isso mesmo. Então, x é igual a mais ou menos b, menos b, então menos ou menos dá mais 1. Não, tá errado. 1 mais ou menos. Professor, Oi. quando o senhor fez a distributiva do x lá em cima, o senhor passou aí, ó, mais para a direita, aí. Aí o senhor não passou o x para baixo. Ah, é Passou menos mais ou um. menos mais, né? Mais x aqui.
Aí tá certo. Então, aqui que vai cortar esse com esse. Então, ficou x ao quadrado mais 1. Isso aqui não tem, não. Esse corta com esse aqui. Ótimo. Então, é x ao quadrado mais 1. Menos, né? Menos x ao quadrado mais 1. Aí, menos x ao quadrado mais 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Simples assim. Como menos 1 está fora do intervalo, então não serve. O que vai servir? É só o x1 aqui, ó, que ele é um ponto um ponto crítico. Então tem que testar ele. Aí eu tenho que achar o f de 0, o f de 1 e o f de 2 para identificar qual que é máximo e qual que é mínimo dentro desse intervalo. O f de 0 vai ficar 0 dividido por 1 dá 0. Né? O f de 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 1, fica 1 dividido por 1, deu 1, f de 1, né? Aqui vai ficar 1, 1 menos 1, 0, então fica 1 dividido por 1, deu 1, f de 1 é 1, então ele não toca aqui, ele vai passar para cima. O f de 0 é 0, então ele toca aqui e ele passa aqui no 1, aqui, ó. Então ele vai fazer isso aqui, talvez. E depois o f de 2 fica 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 2, 2, 2 mais 1, 3. Fica 2 terços. Então, 2 terços é um valor que vai ficar aqui no 2. Ó. Então, a função ela vai fazer isso aqui. Ó. No gráfico não vai ser esse aqui, não. O gráfico vai ser assim, ó. 0, aqui em 1 é um ponto crítico, que é 1, né? Y, x, e no 2, ela vai ser nos 2 terços. Então, aqui é 1 meio, 2 terços está um pouco para cima aqui. Então, vai ficar aqui. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Nesse intervalo. Esse ponto aqui é um ponto crítico, onde a derivada é 0. Então, esse é o ponto máximo. E o ponto mínimo é f de 0, né? Porque o f de 0 deu 0, o f de 1 deu 1, 1 é maior do que 2 terços, então esse é o máximo, esse é o mínimo, e esse é o máximo. Então, 0 é o ponto de mínimo e 1 é o ponto de máximo. Qual é o valor máximo e mínimo da função? O valor mínimo é 0 nesse intervalo, né? O valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1. Ok? Esse menos 1, estamos testando porque fica fora do intervalo que a gente quer. Sim. Pode usar o teste da segunda derivada para descobrir se um ponto crítico é mínimo ou máximo também? Pode também, exatamente. Então, você pode achar a segunda derivada dessa função aqui e substituir o valor ponto crítico. Porque aí você descobre a declividade, você descobre a concavidade da curva, se ela é virada para baixo ou se ela é virada para cima, com a segunda derivada. Isso mesmo. Então, você acha a segunda derivada, se ela deu negativa, ela é virada para baixo. Se ela deu positiva, ela é virada para cima. Se ela é virada para baixo, então aqui é um ponto de máximo. Se ela é virada para cima, é um ponto de mínimo. Segunda derivada, deu negativo, é um ponto de máximo. Se deu positivo, é um ponto de mínimo. Ótimo. Se deu 0, é uma inflexão, né? Que é o Isso, gráfico ele só passa por 0 e continua de novo. isso. Ela é uma inflexão. É como se fosse uma situação assim, ó. Ela pode fazer isso aqui, ó. Que é só para enganar o cara mesmo, só para. É um ponto crítico. Certo, pessoal? Certo. Falta aqui. Aí depois dessa parte de máximos e mínimos é que a gente entrou em integrais. A integral nada mais é do que a antiderivada. E aí, se eu tenho que a derivada, se eu tenho que y é igual a seno de x e y' é igual a cosseno de x, então a integral de cosseno de x dx é igual a seno de x, que é a antiderivada. Aí mais c, por quê? Porque quando eu acho a derivada disso aqui, não é?
qualquer que seja o valor de C, por exemplo, se eu tenho a derivada de seno de x mais 5, a derivada de 5 vai dar zero, então vai sobrar só cosseno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno. Então, é como se você fizesse o processo, como se você fizesse, não, é o processo inverso da derivação. E aí, se você aprendeu derivação, a integração não é difícil, ela é fácil. Aí depois vai vir só as regrinhas de integrações de funções que não são tão simples assim de encontrar, não é? Por exemplo, se eu tenho a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 9, por exemplo, dx. Como que integra isso aqui? Qual é a função que derivando dá isso aqui? Não sei. Aí é mais complicado. Aí a gente vai ter que usar algumas regras para achar essas integrais aí, não é? A integral aqui. É o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Pessoal, algum questionamento sobre isso que a gente viu? Porque aí essa parte, essa derivada, essa parte de revisão de integrais, como é o que a gente está vendo agora, eu vou deixar para já dar com os conteúdos que vem. Tá bem? Por aqui tá tranquilo, professor. Então, tem algum questionamento sobre isso? Não sei se a aula aí foi proveitosa para vocês, fazer uma revisão geral aí do conteúdo. Dá uma reassistida aí, eu vou postar o link lá no Moodle, tá? Só a gravação parar aqui, e disponibilizar para mim o link, eu posto lá para vocês, tá ok? Tá certo, professor. Então, por hoje é só. E aí acessa o Moodle lá. Na quinta-feira eu vou postar um conteúdo novo sobre integrais, vou gravar uma videoaula e postar lá, tá bom? Aí vocês assistem, faz as atividades até a outra terça, para a gente dar continuidade ao conteúdo. E aí, qualquer dúvida também, tem um grupo de WhatsApp lá, pode acessar, pode fazer a pergunta. É bom fazer a pergunta dentro do grupo e não fazer pessoalmente, porque às vezes eu não vou responder na hora e já tem um colega que tá melhor, que entendeu melhor essa parte, já responde, né? Vão se ajudando lá dentro do grupo lá de discussão pelo WhatsApp. Eu acho que a discussão pelo WhatsApp é melhor porque ela é mais fluida, vocês têm mais acesso, não gasta nem o pacote de internet de vocês para acessar o WhatsApp, né? Então, por hoje é só, pessoal. Bom dia para vocês. Boa volta aos estudos. Vamos encerrar esse semestre aí, se Deus quiser, superando essa fase difícil aí. Eu sei que essas aulas online, ela não tem o mesmo aproveitamento das outras aulas presenciais, mas é o que a gente tem condições de fazer agora. Então, não dá para ser diferente. E aí, terminando essa fase de isolamento social, tenho esperança de que no próximo semestre a gente consiga ter as aulas presenciais, e aí vocês vão ver cálculo 2, e aí alguma falha que ficou, algum conteúdo que não ficou bem sedimentado aí, a gente vai trabalhando junto com cálculo 2. Já que cálculo 2 também, vocês vão ter que dominar cálculo 1. Então, vai ter que ir trabalhando com paciência em relação a isso no próximo semestre. Vão ter que estar voltando aí para rever alguns conceitos de cálculo 1, ok? Então tá, pessoal. Tá certo, professor. Bom dia para vocês. Bom dia, professor.